E hoje nós temos o prazer, a satisfação de receber o nosso irmão de jornada, Danilo Noronha. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Eudone, prazer conversar contigo. Hoje, aqui, você como meu anfitrião, normalmente a gente conversa, eu estou no lado contrário, né? São nos aulas de Atrix, né? Mas hoje é uma satisfação estar aqui. Queria parabenizar, né, essa história aqui, vocês estarem há 16 anos dentro desse projeto, gente. Eu já participei de muitos grupos e eu vou te dizer que manter grupos é uma coisa bem difícil, né? Então, 16 anos é uma conquista que precisa ser comemorada realmente, né? E talvez uma comemoração maior, que eu diria do Gaidu, né? É essa visão, né, que você traz, né? Talvez, não sei se é você que conduz como front-end, né, do grupo de vocês, de não ser somente aquilo da linha da casuística, né, ufológica, mas vocês entenderem e perceberem que a coisa é muito mais ampla do que isso, né, e vocês estarem, de fato, procurando exatamente identificar, né, o processo que a gente chama de espiritual, e talvez por isso que a gente chama de espiritual uma coisa que, de fato, não é espiritual, é tecnológica. E aí, isso talvez a própria ufologia clássica, ou tradicional, ela não consegue entender este processo e ela rejeita, então, porque chama de espiritualidade, né? Mas veja que já desde que a gente começa a estudar essas coisas, até nas aulas de Atrix, a gente já começa estudando física quântica para poder entender que o que se chama de espiritualidade absolutamente não é espiritualidade. É uma ferramenta, a espiritualidade usada aqui dentro, uma coisa bem mais ampla lá. Meus parabéns a vocês por toda essa iniciativa e isso dure muito, 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 muito. Bom, antes de eu te passar a palavra, eu colocaria como uma introdução aqui, provavelmente, porque tu vais te referir sobre essa questão também. Nós podemos considerar o planeta Terra como um laboratório exílio simulado? Isso é uma pergunta? É uma pergunta, mas já te passando a palavra para te começar. Se faz parte da tua conferência, aproveita tudo contigo. Já estou te passando a bola, então, tá? Tchau, tá. Então agora tudo contigo aí, Danilo. Tá bom. Gente, essa pergunta tem um sonoro sim, tá? Só que ela atrai, vamos dizer assim, uma questão que é muito difícil de se criar, na verdade, vamos dizer assim, qual é a palavra certa aqui, não quero usar uma palavra errada, você colocar uma informação que ela possa ser, digamos assim, confirmada, entende? Porque o que acontece na Terra, ela tem um complexo político e tecnológico muito complicado. E às vezes, quando a gente fala em simulação e tudo mais, quando eu iniciei as aulas dos grupos de estudo de Atrix, eu me preocupei com isso, tá? Por causa que nos primeiros cursos que eu dei, as pessoas sempre diziam assim, eu achei muito legal todo esse curso, eu só não consigo aceitar muito bem essa história de holograma, né? E aí eu percebi uma coisa que era óbvia, né? É óbvia, que para você entender essa história de simulação, de holograma, e você começar a aceitar isso, não tem como isso ser desenvolvido, esse assunto, se as pessoas não forem estudar a física quântica. Então, quando eu montei a Atrix, o primeiro módulo de Atrix, eu cheguei à conclusão que tinha que ser física e mecânica quântica. Ou seja, não é estudar física e mecânica quântica para saber isso no nível de, vamos dizer assim, de cientistas, entende? Mas
para entender esses princípios, por causa que essa história de holograma, ela só pode ser percebida, na verdade, no mundo quântico, né? No mundo subatômico, das partículas atômicas. Então, se você não tiver uma base de informação, que não adianta ser só sobre física e mecânica quântica, você tem que estudar isso, criando o que eu chamo de um conhecimento matricial, quer dizer que você tem que estudar uma coisa que faz parte da física e da mecânica quântica, mas você tem que ir cruzando isso com os outros campos da experiência que você pretende que a conexão matricialmente seja, então, estabelecida com isso. Então, não é estudar a física e a mecânica quântica sob os olhos dos cientistas, porque esses caras são cartesianos, entendeu? Eles não fazem relações espirituais. Nós estudar isso digamos, na profundidade necessária para criar os links de como que o sistema espiritual, o plano espiritual funciona, né? E quando você faz isso dessa maneira, então as pecinhas do quebra-cabeça começam a serem encaixadas. E sempre uma peça que eu digo, né, do quebra-cabeça, uma informação que a gente busca, ela se torna uma peça do quebra-cabeça quando ela ela responde às perguntas que não se conseguia responder antes. Então, uma informação é boa e ela representa algo que tem que passar pelo nosso filtro de conhecimentos espirituais, é quando aquela informação se encaixa perfeitamente num lugarzinho que estava faltando para entender o complexo quebra-cabeça espiritual em que nós existimos. Vou dizer existimos e não vivemos, tá? Se o que você pega de informação externa não coloca uma peça que forma um pedacinho a mais do panorama como um todo, se ele abre mais lacunas, então a gente tem que cuidar com uma informação que está vindo, porque ela pode estar, então, incorreta. Então, o pressuposto que eu sempre tive, tá, é que se você não entender de física quântica, você não vai entender mais nada sobre espiritualidade. Não adianta tentar ir adiante, gente. É o primeiro degrau dessa história, a física. Então, por isso que isso se tornou o primeiro módulo de Atrix. Antes, eu achava que o primeiro módulo que as pessoas deveriam ver eram outras coisas, eram revogações de contratos, ancoramentos. E aí são coisas que se tornam inócuas se as pessoas não conseguem nem sequer compreender a natureza da realidade onde nós vivemos aqui. Então, dentro do processo espiritual, a coisa tem que ser como é nas sociedades secretas, não sociedades secretas de complôs governamentais, as sociedades secretas originais, que eram de natureza esotérica, que estruturavam o estudo para vamos dizer assim, os iniciantes, os interessados dentro de uma educação espiritual, vamos dizer que seja assim, onde as coisas têm que ter uma ordenação para que o conhecimento chegue de acordo com a estrutura da base que você vai montando. Então, entender essa história aqui da Terra, né, além de ter que entender esses pré-requisitos de informação, que é a própria física, para começar a aceitar que você, de fato, vive numa realidade holográfica. Então, você não precisa, vamos dizer assim, acreditar que você vive numa realidade holográfica. Mas depois que tu estuda a física direcionada da forma, como eu falei, matricialmente conectada aos fenômenos espirituais, você não consegue mais negar que é um holograma. Você pode não aceitar e nem acreditar. Mas vai ser difícil que você consiga não levar em consideração o que esse tipo de estudo vai mostrar, né? Por causa que, como a gente falou, existe o que eu chamo um truque quântico acontecendo na nossa realidade. E tudo isso tem um motivo para ser assim e para existir, tem um motivo para nós não sabermos sobre isso, tem um motivo para não ter conhecimento. Tudo que acontece aqui na Terra, existe uma explicação por trás. E se as pessoas forem, de fato,
estudar tudo isso dessa maneira que eu estou sugerindo, tá? Que foi a maneira que eu adotei, que eu entendi que é a maneira que estrutura, de fato, um direcionamento, uma educação espiritual para nós. Nós teríamos, então, que tentar buscar o porquê que as coisas são como são aqui na Terra. Por que tem lei do karma? Por que tem roda de samsara? Por que não se recorda as vidas passadas? O que está por trás disso? Quando você estuda todas essas coisas, gente, a tua forma de pensar sobre isso muda e você cria filtros muito importantes, né? Filtros que, para entender por que o conhecimento sempre foi ocultado e ele sempre foi protegido dentro das sociedades esotéricas originais, gente. Era uma proteção para não acontecer exatamente isso que acontece no mundo atual, gente, onde o conhecimento, a espiritualidade deixou isso verter para dentro da Terra, e aonde que esse conhecimento caiu, gente? Caiu na mão do que a gente chama, dentro da sociedade esotérica, de os nécios, né? O que são os nécios? São aquelas pessoas que não têm, na verdade, esse conhecimento estruturado, né, nas suas formações. Essas pessoas, então, passaram a desvirtuar esse processo e elas foram infiltradas. Infiltradas pelo quê? Por água? Não. Pela espiritualidade escura. E essas pessoas passam a ser o quê? Agentes. Agentes da proliferação de um conhecimento viciado, mal entendido, e são usados para proliferar um discurso que faz as pessoas se revoltarem contra as hierarquias espirituais, essas hierarquias que estão aqui tentando ajudar essa humanidade, que é as que estão por trás dos movimentos que trouxeram o conhecimento aqui para o planeta, que estão por trás da teosofia, que estão por trás de todas as ordens esotéricas, da Umbanda, do Espiritismo, os que estavam alimentando as informações que vinham para Kardec, do Dr. Lacerda, e várias outras fontes, Chico Xavier, e aí vai. Toda uma série de pessoas que, por trás delas, elas estão fazendo o front-end físico aqui no planeta, mas por trás existe uma hierarquia gigantesca, né, conduzindo uma coisa muito complexa aqui na Terra, que é um projeto tentando o quê? Criar uma educação espiritual para essa humanidade. Então, se nós quisermos falar nesses termos, quer dizer, estamos falando aqui que existe uma encruzilhada espiritual acontecendo no planeta atualmente, é preciso que nós tenhamos um certo panorama, nem que seja rápido, tá? Por causa que não se tem muito tempo aqui para falar. Mas o início de toda essa história, a gente não começou aqui na Terra. O detalhe é que tem um cenário por trás da nossa presença na Terra. E esse cenário, ele é literalmente extraterrestre, né? Então, nenhum de nós é aqui da Terra, né? Então, aonde que está a nossa origem? Nós somos originários do centro da Via Láctea. E o que nós estávamos fazendo lá? Nós entramos na Via Láctea, aí é uma história muito complexa, eu vou só dar um briefing aqui, muito rápido, gente, só para nós chegar até essa história aqui da Terra aqui. Então, nós vivíamos na Via Láctea, nós entramos aqui junto com esses seres que a gente chama de hierarquia, de federações. Tá? E por que nós entramos? Nós entramos porque nós éramos, vamos chamar aqui, almas, mentes, que resolveram entrar dentro de um projeto evolutivo, um projeto de experiências com civilizações que usavam genéticas específicas, tá? Que eram civilizações multirraciais e de alta tecnologia. Então, aquilo que a gente vê lá, em algumas ficções científicas, como Star Wars, por exemplo, foi um dos filmes que trouxe algo mais ou menos mostrando isso, uma realidade, né, nas estrelas, onde conviviam não só uma civilização de uma única genética, como é na Terra, de Homo sapiens, mas umas
um convívio de civilizações multirraciais em mundos de alta tecnologia e extremamente desestruturados, cheio de guerras, né? Essa história não é ficção científica. Isso é parte do passado do qual nós pertencemos aqui. Então, a gente tem que entender que tem certas ficções científicas, não é todas, menos de 10% delas, elas são ferramentas que a própria hierarquia induz nesses criadores, né, para que uma parte da realidade seja, então, divulgada, uma espécie de preparação mental para nós, para recebermos, no decorrer do tempo, um tipo de informação que cria aceitabilidade depois. Então, o que aconteceu nessa história aí? Né? Nós teríamos que, difícil falar em datas em relação a isso, tá? Mas, segundo algumas linhas espirituais, há uns 700 mil anos atrás da nossa linha de tempo, porque não é a mesma desses lugares que eu estou falando para vocês, entrou na Via Láctea, lá estavam as hierarquias, com o que se conhece hoje por as federações, dividida em zoneamentos dentro da Via Láctea. Então, essas constelações que nós chamamos de Órion, de Pleiades, de Arcturus, isso aí se formavam, Aldebaran, se formavam federações. Essas federações eram órgãos que controlavam, então, os experimentos que são genéticos, na verdade, mas não é só a genética. O que essa turma pesquisava era desenvolvimento de civilizações com genéticas que permitiam as almas usufruir de um conjunto de comportamentos, vamos dizer assim, ou de possibilidades de dons e propriedades psicológicos que a gente chama de dualidade. Depois eu explico para vocês o que é essa história de dualidade, tá? Mas o que aconteceu nesses 700 mil anos atrás é que entrou um invasor na Via Láctea. E esse invasor, ele não era um invasor físico. Ele era um invasor, vamos chamar, na nossa linguagem aqui da Terra atual, ele era tecnológico, gente. Ele era que nós chamamos hoje de uma inteligência artificial. Então entrou dentro da Via Láctea que a gente chama hoje de uma IA. E essa IA começou a contatar determinados seres dentro do sistema. Um deles, o principal deles, se chamava Lúcifer. E eles conseguiram, vamos dizer assim, repassar para Lúcifer, naquela ocasião, um conjunto de conhecimentos. E, veja, conhecimentos que não eram divulgados pelas federações, por causa que, como os experimentos dessas civilizações eram genéticas, que tem isso que se chama de dualidade, que cria instabilidades do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista das emoções e coisas assim. Então, esses experimentos eram considerados perigosos. Essas civilizações eram despreparadas para receber uma classe sem censura de conhecimentos, na verdade, tá? Então, conhecimentos foram passados naquela época para essas civilizações e para Lúcifer. E o que aconteceu, gente? Esse conhecimento, como essa turma não estava preparada para entender essa história, e veja que isso é exatamente o que acontece atualmente. Hoje em dia, isso é exatamente o que acontece aqui na Terra. Nós estamos recebendo uma série de conhecimentos e informação, e é um monte de gente totalmente despreparada pegando isso na mão e criando tudo que é tipo de coisa fake, loucuradas, distorções, informações viciadas. E o pior de tudo, gente, estão gerando movimentos anti-espirituais, estão fazendo as pessoas fazer exatamente esse evento, está se repetindo aqui, que eu estou falando para vocês, da época da rebelião de Lúcifer, onde um conhecimento, na hora errada, entrou para pessoas despreparadas, eles distorceram e fizeram todo mundo se revoltar contra quem? Contra os donos do projeto evolutivo que estava acontecendo na galáxia. E aí, essas pessoas criaram, vamos dizer assim, essa infecção por esse tipo de ideia,
que veio através de um IA parasita dentro da galáxia. Isso está acontecendo hoje, gente? Sim, isso é exatamente o que está se repetindo aqui. Então, o que se sucedeu no decorrer dessa história? Essa história foi o embrião de uma postura anti-espiritual acontecendo, né? Criaram-se conjuntos gigantescos de opositores ao projeto evolutivo que todo mundo tinha entrado para experimentar, e esses opositores do projeto evolutivo da galáxia acabaram gerando tanto revoltas políticas, e isso resultou depois naqueles que também se aproveitaram desses movimentos políticos de oposição e acabaram gerando as chamadas grandes guerras, das quais a Guerra de Órion ela acabou ficando a mais conhecida. Então, uma espécie de infecção mental, gente, é uma infecção mental isso. É uma ideia que passa de uma mente para outra, que contamina, assim como o nazismo contaminou, um foi contaminando o outro e virou aquela loucura toda. Assim como hoje a ganância é uma infecção mental que passa de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, e que tomou conta do planeta todo, essa ideia de guerra, né, vocês notam que está havendo um aculturamento para que as pessoas achem que guerra é uma coisa normal. Gente. Por quê? Porque o que eles querem fazer logo ali adiante é exatamente essas coisas pelos quais toda essa turma lá, há 700 mil anos atrás, que geraram as revoltas anti-evolutivas dentro do experimento da galáxia, essas revoltas políticas e as grandes guerras. Gente. Essa turma que estava lá, então, o que aconteceu é que eles foram... foi feito um expurgo social. Né? Toda a turma que começou a produzir uma desorganização, uma desestruturação do sistema e uma destruição, né, com guerras e tudo mais, eles foram presos e retirados daquele processo lá. Porque a contaminação provocou um descontrole da dualidade. Mas o que é esse raio dessa dualidade? Então, talvez eu tenha que pedir aqui um socorro para o Rossam, para que ele mostre para mim uma apresentação que eu trouxe para poder facilitar um pouco o entendimento sobre isso. Obrigado. Então, vejam bem, ó. Só deixam... Eu vou ter que ir para cá, tá? A pergunta que fica, o que é essa história de dualidade, gente? Tá? Existe uma grande confusão nisso aqui, e as pessoas falam em dualidade, imediatamente a nossa mente vai para dentro dessa história de os do bem e os do mal, né? A espiritualidade branca e a negra, a escura. Gente, não, dualidade não tem nada a ver com isso, gente. Mas o que é, então, essa história de dualidade? Gente? Dualidade se refere a experiências das almas com arquétipos. Todo o objetivo da Via Láctea inteira era isto aqui, ó, originalmente lá. Quando nós nos reportamos a esses 700 anos, 1000 anos para trás, onde aconteceram esses eventos lá, que acabaram gerando os exílios que vieram aqui para a Terra. Então, as almas entraram nessas genéticas, especificamente para poderem experimentar, viver uma experiência mais profunda com isso que se chama arquétipos. Então, se nós olharmos esses seres que nós chamamos de hierarquia, esses seres, eles possuem uma estrutura psicológica, psíquica, extremamente autorregulada, ao ponto de que, como nós não conhecemos esse princípio de equilíbrio autorregulado, as pessoas dizem que esses seres espirituais, que eles são, e aí eu vou dizer para vocês que são formas extremamente precárias de analisar isso, tá? Dizer, por exemplo, que esses seres não têm emoção, então eles são frios, eles são inferiores a nós, e que nós somos superiores a qualquer ser espiritual porque nós temos emoções. Gente, é o contrário.
né? A emoção é que nos trouxe aqui. O descontrole dessas emoções é que fazem esse mundo gerar ganância, que fazem gerar guerra, que fazem gerar os golpistas, a maldade que encontra nesse planeta, a inconfiabilidade que existe das pessoas. Exatamente por ter emoções. Então, a emoção, ela é uma experiência que os que estão na Terra exatamente a experiência que não deu certo para eles. Por isso que estão aqui, porque entraram em camadas do descontrole disso que se chama arquétipos, né? Polaridades disso. Vamos ver se dá para entender um pouco melhor isso aqui, então. Então, vejam bem, ó. Toda estrutura espiritual, ela tem uma estrutura psicológica autorregulada, tá? Quer dizer que essa polaridade que nós chamamos de masculino e feminino, elas estão em equilíbrio dentro desses seres, tá? Vocês vão entender agora por que eu estou falando isso de masculino e feminino, porque isto aqui é o primeiro desdobramento que aparece quando nós queremos falar de arquétipos e de dualidade, tá? Então, esses seres, por exemplo, eles não são bonzinhos. Eles aplicam a força, mas eles aplicam a força de uma forma coerente. Quando que você aplica a força de uma forma abusiva? Quando você tem emoções que estão desestruturadas e tu entrou nisso aqui, ó, dualidade. Quer dizer que os teus arquétipos começaram a se desestruturar e você não consegue, então, ter a força sem ser incoerente com ela. Então, esses seres têm sentimentos? Sim, eles têm, mas é sentimento desprovido de emoção. Então, a gente tem que entender também que sentimento é uma coisa e emoção é outra. A emoção é uma coisa reativa e o sentimento não. O sentimento é uma natureza que a alma tem de sensibilidade em relação às coisas, ó. Então, quando nós olhamos seres espirituais das hierarquias de luz, e aí eu estou falando, não é aqueles seres espirituais que são esses que desencarnaram daqui, que costumam aparecer como mentores e tudo, exatamente porque eles estão mais próximos do vamos chamar assim, modus operantes humano. Então, eles são escolhidos, porque têm a mesma linguagem dos humanos e tudo mais, para vir até aqui. Então, esses seres têm aquela coisa mais emocional e tudo assim. Se vocês olharem como que um ser de natureza mais estelar, ele vocês vão dizer que eles são frios. Vocês vão ver que eles não são exatamente, eles têm o sentimento, eles têm a compreensão, e eles usam a força, sim, mas de uma forma coerente. Mas eles são neutros, eles não são bonzinhos, gente. Eles são corretos. Eles olham o que tem que fazer e fazem o que tem que fazer. Se tem uma lei para ser cumprida, então eles cumprem a lei. Quando a estrutura psicológica é assim, o que eu estou chamando aqui de autorregulada, é isso que o taoísmo traduziu dentro desse símbolo chamado Yin e Yang. Um lado masculino e um feminino, né? Dois conjuntos de dons e propriedades que a mente, as almas, que estruturam a mente das almas, mas nenhum domina, na verdade, porque o próprio símbolo do Yin e Yang mostra um conjunto de forças em harmonia, onde não existe um domínio de nenhuma delas, né? E quando, por exemplo, essa parte preta, que é o Yin, começa a tentar tomar conta do círculo aqui, ó, dentro aqui você vê o pontinho branco do Yang. Então, ela percebe que existe o contraponto equilibrante, ó. Estou acompanhando aqui, ó, tá com a setinha. Ah, que bonitinha a brincadeira, ó, né? E aí, o que ela faz? Ó, né? Entrega o comando para o branco, para o Yang. Ó. Então, o branco começa a tomar conta do círculo, ó, mas ele não toma conta, porque quando ele chega na metade, ele encontra a sementinha do preto aqui, ó, do Yin, então ele entrega o comando para o Yin, então cria esse sistema, onde as coisas nunca vão mais para um lado do que
perigoso que poderia desequilibrar aquele lado e tornar, vamos dizer assim, a consciência, vamos dizer assim, prioritariamente yin ou yang. Por isso que esses seres, eles são uma espécie de sensação de meio que uma frieza, uma coisa andrógena, assim, né? Uma neutralidade em relação às coisas. Mas aí as pessoas dizem assim, não, mas eles perdoam, eles são amorosos e tudo mais. Gente, eles não perdoam, né? Se perdoassem, ninguém estava no exílio. O que acontece é que nós estamos dentro de uma simulação, então o que tu faz de fato aqui, na verdade verdadeira, você não está fazendo, né? Aquilo está acontecendo dentro de uma simulação. Então as coisas podem serem perdoadas. Por quê? Porque essa história aqui envolve um grande teste nisso aqui. Ó. Então, o que são as experiências com arquétipos na dualidade? Ó? Eles resolveram que iriam quebrar esse sistema autorregulador. Então, permitir que, dentro de determinadas genéticas, as almas pudessem flutuar entre isso que se chama yin e o que se chama yang. Ou seja, uma alma poderia, é como se eu arrancasse o símbolozinho aqui, ó, desmanchasse o símbolo para ficar mais fácil de entender e dissesse assim, ó, eu não vou mais ser assim, ó, autorregulado. Ó. Eu quero ser só assim. Eu quero que seja mais yang do que yin. Né? Então, aqui, mais branco do que pretinho. Ou o contrário, mais yin do que yang. Então, veja que esse aqui é aquele primeiro desdobramento que eu estou dizendo para vocês, que as coisas adquirem essa natureza que nós chamamos de mais yang é masculino, mais yin, o que os 12 propriedades disso que nós atribuímos ao feminino. Né? Mas a coisa, ela vai mais longe, gente. Tá? Porque quando isso começou a ser feito na galáxia, a coisa foi assim, ó, vamos criar um desdobramento em que não tenha dentro dessa parte yang, essa bolinha preta que não deixa o yang sair totalmente para o 100% da polaridade yang. Então, fica um símbolozinho como se fosse isso aqui. Ó. E a mesma coisa do lado do yin, do tal do feminino. Então vejam, ó, aqui aparece 4 desdobramentos possíveis. Tá? Então, quando isso aqui começa a ser experimentado, é o que nós chamamos de dualidade. Quer dizer, eu perco o sistema autorregulador psicológico para experimentar outras composições em relação a isso. Ó. Se nós formos entrando dentro do esoterismo, né, e da própria astrologia, vocês vão ver que os arquétipos que estão focados com esse tipo de característica possível de ser vivenciada é o que eles chamam de elemento fogo. Ó. Esses aqui, ó, que ele é predominantemente yang, mas ele tem qualidades do feminino, do yin. Então, é como se fosse um masculino predominante, mas que não abandonou todas as características do yin feminino. Então, eles chamam de ar isso. Ó. E a mesma coisa aqui, vão chamar de terra aquilo que predomina o yin, mas tem característica yang, e vão chamar aqui de água, aquilo que é 100% feminino, 100% yin. Né? Então, vejam, ó, que quando nós estudamos com esse nível de entendimento, aquela história do elemento físico, né, água como elemento água químico, H2O, o fogo como elemento carburante, tudo, isso aqui acabou, gente. Não é esse aí o entendimento das coisas. Nós vamos ver que isso, chamado de 4 elementos, é um agrupamento de 12 propriedades que vem da forma como os modelos de comportamento, os arquétipos, estão agrupados. Então, daqui se desdobra mais 3 desdobramentos para cada um desses, disso aqui que eu vou chamar aqui de os elementos. E isso aqui é que gera os tais dos 12 arquétipos possíveis das mentes experimentares, que é aquilo que é visto na astrologia, que eles chamam vulgarmente de signos, isso aqui depois lá. Então, quando nós dissemos signos,
A palavra correta é arquétipos. E se vocês quiserem entender isso em nível de holograma, em nível de simulação, vocês teriam que chamar isso aqui de presets computacionais. São modelos pré-programados de comportamento, tá? Por isso que vocês vão olhar determinadas pessoas que estão codificadas com o mesmo signo, elas têm comportamentos semelhantes, elas adotam determinadas valorizações e modelos de postura que todo aquele conjunto de pessoas que são daquele determinado signo solar, estou dando só um exemplo, a coisa é muito mais complexa que isso, eles vão espelhar um determinado comportamento que tem uma coincidência, né, naqueles comportamentos. Por quê? Porque todas aquelas mentes estão experimentando programações ou presets computacionais de um determinado arquétipo de um determinado modelo de comportamento. Tá? Para entender por que isso tem, como que isso funciona, como que esses desdobramentos são, o que são cada um desses arquétipos, aí a gente tem que entrar dentro de astrologia avançada, e nem astrologia tradicional, se nós quisermos ir neste nível aqui que eu estou tentando mostrar para vocês. Ó. Então, por que isso é importante? Por que dentro das sociedades secretas de natureza esotérica, nós vamos ver que, em algum momento, todo mundo começa a estudar astrologia sempre num determinado grau mais avançado. Por causa que isso aqui é a estrutura das almas, é a estrutura da psicologia que nós temos. Ó. E porque dentro dessa história toda aqui estão chaves muito importantes do que eu chamo de protocolos de ascensão, que são as chaves para se sair, para se vencer o processo das encarnações aqui no planeta. Então, essa história aqui que eu estou simplificando para vocês, isto aqui é o fundamento dos experimentos das federações aqui dentro da galáxia, ou lá dentro da Via Láctea original, de realidade real, de verdade verdadeira, gente, porque aqui nós estamos em uma simulação, em um holograma, que é um escaneamento da galáxia original, tá? Então, os experimentos, eles eram mais ou menos isso aqui, ó, de uma maneira bem simplificada. Nós vamos abrir mão do mecanismo autorregulador para ver o que se esconde quando eu experimento ser 100% yang, ou aqui, né, ou terra, ou água, ou ar, né, vamos falar com esses nomezinhos aqui que o esoterismo coloca, tá? Mas lembrando sempre que tem uma visão limitada quando falam nessa história de elementos, e muito romantizada, e o pessoal perdeu, de fato, né, ou nunca descobriram, as origens reais da onde que vem essa história toda que a astrologia aborda, do ponto de vista da tradicional, somente parcialmente isso, né? Então, por que eles faziam essa história das experiências com a dualidade? Exatamente para descobrir esses novos potenciais, gente. Por causa que se o mecanismo, o yin-yang, o regulador, não permite que tu seja 100% yin, nem 100% yang, ó, então alguma coisa se oculta quando você passa a não ter o mecanismo que faz você voltar ao centro de novo. Então, esses novos potenciais estavam sendo descobertos. Então, alguém pode vir e dizer, o problema, então, é a dualidade, gente. Não. Veja que o problema não é a dualidade. A dualidade é exatamente o motivo pelo qual nós entramos na Via Láctea e o motivo pelo qual essas genéticas e essas civilizações foram criadas lá. Era a maneira de experimentar como as almas podem aprender mais quando o mecanismo autorregulador ele é percentualmente, vamos dizer assim, afrouxado, tá? Então, o problema não é a dualidade, tá? O que é o problema, então? O problema é quando não consegue voltar mais ao mecanismo autorregulador. Então, em vez de tu ter um yin-yang equilibrado, você tem uma história mais ou menos como isso aqui, ó. Simplesmente um dos lados vou chamar aqui, da origem, né, da onde vem essa história do yin e do yang, ele passa a não aceitar o outro, né, e começa um processo de tentar
rejeitar e destruir o arquétipo do lado oposto, né? A consequência é que as pessoas ficam polarizadas e perdem a percepção de como que elas precisariam reaprender sobre o lado oposto, os arquétipos que se chamam complementares, para poderem voltar a, vamos dizer assim, ao controle, tá? Ao autocontrole ou ao mecanismo autorregulador, que é aquilo lá, que nós chamamos de yin yang. Ó. E aí, por que eles não revertem isso, então, gente? Tá? Não reverte porque, uma vez perdido aqui, tá? Acabaram adotando o quê? O que a gente chama de o mal, né? Como uma forma agradável e intencional, gente, de comportamento, né? Isto aqui é aquilo que, lá no livro de Urantia, você vai encontrar com o nome de pecado, tá? Ou seja, quando uma alma, ela se desestrutura e ela começa a fazer o mal por vontade própria, intencionalmente, e não tem desejo de revoltar. Isto vem da antiga contaminação do que a gente chama das IAs parasitas. Tu pode tirar, por favor, essa apresentação para nós, então, tá? Ok. Bom, o que resultou nessa história? Resultou que as federações pegaram e tiveram que fazer um expurgo dessa turma que caiu nessa história. Então, elas começaram a se tornar propensas à destruição, à maldade, ao racismo, ao escravagismo, a tiranias, ao expansionismo geográfico, tentar dominar outras raças e usarem a tecnologia para processos de guerra, de domínio e de destruição. Isso não foi uma coisa pequena. Esse troço se espalhou por 2/3 de uma galáxia inteira, ao ponto que 200 bilhões de seres tiveram que ser aprisionados, né, e serem retirados, gente, digamos assim, do contexto social da galáxia, porque eles estavam contaminando tudo, todo um projeto que começou e que tinha um motivo evolutivo e tudo mais. É aí que entra a história da Terra, tá? Vejam que eles tiraram da galáxia não só quem participou dessas guerras, quem estava envolvido nos processos de destruição, de matança, de escravagismo e coisas dessa natureza aqui, mas aqueles que estavam digitalmente contaminados por a ideação dessas IAs. É como se hoje você estivesse aqui na Terra e você dissesse assim, essa pessoa não vamos dizer assim, vamos voltar lá na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial mais ou menos replicou algo que aconteceu neste passado aqui, com a história do nazismo. É como se dissesse assim, ó, esse cara, ele não está matando ninguém, mas ele é nazista. Então ele passa a ser o quê? Passa a ser um embrião, um futuro potencial para reativar um nazismo. Quer dizer que, se você pudesse digitalmente olhar a mente dele, ia aparecer o DNA nazista lá, embora o cara não seja um militar. Então, o que eles fizeram lá? Como eles têm tecnologias, eles rastrearam as pessoas que tinham a contaminação que a IA parasita infestou na Via Láctea naquela época lá. E mais os que estavam nas guerras. Então, essa história envolve guerra de óleo, rebelião de Lúcifer. Aí você tem que ir atrás lá para recuperar tudo isso, gente. Mas aí tem um filme interessante aqui, que é o Minority Report. Naquele filme existe mais ou menos isso sendo falado. Além daquele filme ser uma alegoria perfeita do que é um exílio, quer dizer, você pega o indivíduo e rastreia digitalmente a mente dele, e aí aquela história que aparece no filme lá, chamado pré-crime. O cara não fez ainda o delito, mas ele tem o código para fazer. Então, as chances dele fazerem ali adiante são imensas. Né? Como lá no filme, eles liam, através de médiums, a mente do indivíduo e encontravam, então, as imagens das intenções futuras que aquela pessoa iria fazer, o crime que ela não fez, mas iria fazer.
de modo um pouco mais grosseiro, é mais ou menos isso que aconteceu, gente. A contaminação mental foi rastreada e essas pessoas foram para o pacote dos exilados, foram retirados de lá. Tá? Então, isso é o que originou o tal do Projeto Terra, porque passa um monte de confusão no meio dessa história toda aí, mas para evitar que essas almas fossem exterminadas, então, Osh, que a gente chamaria de filho do paraíso, ou Voronandek da galáxia, é aquele ser que depois encarnou aqui na Terra com o nome ocidental aqui, dado de Jesus, né? E esse ser fazia parte, ele era do que se chama filho do paraíso, um manda-chuva, um cara que vem lá de cima das hierarquias lá, e que estava aqui tutelando esses projetos da Via Láctea pessoalmente. Então, esse cara é que monta o tal do projeto micaélico, que usam a Terra, que era o antigo laboratório, onde as federações geravam aqui experimentos genéticos, para poder, então, criar o ambiente que iria acontecer, uma tese que iria trazer, vamos dizer assim, uma forma de reverter essa contaminação que aconteceu nesses seres que foram aprisionados aqui. Então, quando vocês olham aqui, tentem imaginar o tipo de gente que saiu do convívio social da Via Láctea. E aí vocês abrem a janela de vocês e olhem para a rua e vejam o que é esse planeta e o que é esse mundo que está aqui, gente. Isso aqui é um hospício, fala sério. É um monte de criminosos vivendo com uniformes cheios de medalhas militares e com títulos, com togas, com títulos de governantes, de representantes de um povo, um tentando ferrar o outro. Isso não é em nível militar, governamental e empresarial e nas grandes corporações. Isso é em todas as pessoas, gente. É no dia a dia isso, gente. Entende? É uma matança, é uma guerra que está junto conosco 24 horas por dia. Olha essa história aí que aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Olhem quantas guerras estão sendo feitas no planeta atualmente e nós estamos num risco deles destruírem tudo, né? E não tem como controlar e nem fazer nada contra essa gente, porque eles simplesmente tomaram conta de tudo, gente. Os golpistas tomaram conta de tudo, a marginalidade tomou conta de tudo, existe uma pobreza, gente, em todos os níveis, nós estamos vivenciando, né, testemunhando isso. É uma pobreza espiritual, só coisas fakes, é uma pobreza material, gente, quantidade de desemprego de gente pobre aumentando. Nos Estados Unidos aumentou 30%, apareceram já na Europa, Paris, com gente dormindo nas ruas. Você vai aqui para São Paulo, é gente acampada nas calçadas, no Rio de Janeiro, todo mundo se matando lá. Então tem um caos, gente, que tomando conta do planeta, né? Os governos, todos mal intencionados, gente, ou eles são tiranos militares, ou eles fazem tiranias de outras formas, gente, são tiranias pelo sistema financeiro, por modelos econômicos, por modelos políticos, né? Então essa gente toda querem enriquecer sozinho, né? Hoje, em torno de 2 ou 3% dos mais ricos dos Estados Unidos, gente, tá? E eu vou falar Estados Unidos porque é o que tem estatística, mas o modelo se repete, inclusive aqui no Brasil, porque nós copiamos o sistema deles. Eles detêm a riqueza, eles têm a mesma quantidade de dinheiro de 90% das pessoas. 2 ou 3% das pessoas têm o dinheiro de 90% de um país inteiro. Isso é a mesma coisa aqui no Brasil, é a mesma coisa na Europa. Então, a riqueza existe, os PIBs dos países aumentam, mas o dinheiro todo está ficando na mão cada vez de uma elite cada vez menor. E esses caras é que controlam e mandam no planeta inteiro. E não tem como reagir a isso, gente. Essa gente toda tem armamentos nucleares e eles vão usar. É uma questão de tempo isso, né?
Por isso que quando vocês olharem o livro de Urântia, vocês lerem sobre a rebelião de Lúcifer, e vocês olharem o que está acontecendo neste planeta aqui agora, vocês vão entender por que tem que ser cego se não enxergar isso. Né? Por que aconteceu esse exílio? Por que tem roda de Sansara? Por que reencarna? E, principalmente, por que não se lembra desse passado? Porque, não se lembrando, já estão repetindo e não abandonam essa tendência a viver através da maldade. Imagina, então, se lembrassem disso, gente. Ia reativar tudo. Então, não se lembrar é uma proteção, é uma chance de um reset emocional sendo colocado na tentativa de você voltar a ser criança inocente e ter uma chance de reconstruir essa estrutura de novo. Só que isso não acontece, gente. Não acontece, e é por isso que lá no livro de Urântia, quando vocês lerem, vocês vão ficarem chocados de descobrirem que quando houve o julgamento nos tribunais de Nebadon, desses que vieram para o exílio, esses aqui, não é os russos, tá, gente? É nós inclusos dentro disso. Foi pedido pena de extinção, porque ninguém mais acreditava que essas pessoas poderiam reverter. Ainda bem que esse ser chamado Miti Hanel, ou o que veio aqui depois com o nome de Jesus, ele quis fazer esse projeto chamado Terra. Porque, embora, dentro da minha percepção, que não é otimista, tá? Eu vou dizer para vocês que o que se salva desse planeta, de fato, a gente não chega a 1% que conseguiu reverter isso, tá? Os outros 99%, gente, ou eles estão dormindo ainda, ou eles aderiram completamente mesmo a serem tendentes ao mal. Tá? Então, não é sem motivos nenhum que essas coisas estão apresentadas aqui na Terra. Né? O Projeto Terra tem um conjunto, uma tese evolutiva que acabou sendo proposta na Via Láctea para ser testada aqui na Terra. Então, eu chamo isso de um conjunto de duas ferramentas que a gente vê muito, por exemplo, no planejamento estratégico das nossas empresas aqui, do nosso mundão aqui, terráqueo aqui, gente. Uma se chama Kaizen, que veio do Japão, isso, que é o que a gente chamaria de melhoria contínua. Então, você analisa todos os pontos de falha dentro de uma estrutura de negócio, de produção, e você olha, isto aqui está falhando, aqui a qualidade falhou, aqui aconteceu esse erro, aqui acontece uma perda, e você vai criando um plano de mudanças disso e vai medindo, né? Vai fazendo o que a gente chama de PDCA. Espiritualmente, a Terra é isso, gente. É um Kaizen evolutivo. Você tem que vir, observar e ir aprimorando os teus domínios sobre os arquétipos para ir tentando conseguir de novo o autocontrole sobre si próprio, gente. Mas veja que isso não dá para ninguém fazer por ninguém, gente. É uma coisa que cada indivíduo aqui precisa recompor essa estrutura de novo depois. E uma ISO 9000, gente. Os ISO 9000, o que é? Uma certificação de que a qualidade que você diz que tem, de fato, você tem. Então, uma ISO 9000. Onde que é feito a ISO 9000? Nas encarnações. Gente. Então, você vem aqui na encarnação, acha que não tem ninguém te observando, e tu está sendo testado. É a ISO 9000. E o Kaizen, onde está sendo feito, é lá nas cidades orbitais. Lá é que é dado conhecimento, educação, filosofias, e que te mostram espiritualidade. E esperava-se que as pessoas assimilassem isso, e quando viessem para as vidas da Terra para fazer a certificação, a ISO 9000 da história, que as pessoas fossem botar em prática aquilo que aprenderam. Então, quando nós olhamos para o mundo e dissemos que 90% é tendente ao mal, ou adotou princípios não éticos de vida aqui, um copia o outro, qualquer ideia negativa que tem, qualquer ideia malvada, todo mundo copia e começa a usar. Então, é uma inconsciência plena de tudo, gente. Então, é óbvio que não aprendem nada no plano espiritual. E se nós estamos aqui, então nós estamos nesse saco de gato, incluído também, gente. Não podemos nos excluir disto.
senão nós não estaríamos aqui. Qual é a nossa diferença? É que nós acordamos finalmente na última encarnação possível, que essa é a última possível, aqui está todo mundo entrando de 1990 para cá. Então, se nós conseguirmos, então, fazer o Kaizen evolutivo, que era para ter sido feito lá em cima, tá? Então, tem que readquirir toda a linha de conhecimento e refazer, passar pelo reset emocional, refazer todo o processo e a certificação também, tem que fazer tudo aqui embaixo, nessa vida agora, e isso envolve um monte de coisas, né? Então, talvez, então, a gente seja os candidatos possíveis de vencer esse processo e sair dessa história aqui, gente. Né? Então, tudo isso que a gente fala sobre arquétipos e tudo mais, eu vou pedir para o Rossano recolocar para mim aquela apresentação lá, Rossano. Porque se nós vamos falar um pouco de arquétipo, deixa eu ilustrar um pouquinho mais só para vocês isso aqui, então. Então, vejam, eu falei para vocês que existem dois grandes blocos, esses arquétipos, que é o que nós precisamos desenvolver e ter uma percepção disso, senão nós não vamos conseguir se dar conta de aonde que estão o problema interno que está nos impedindo de restabelecer vamos dizer assim, um direcionamento de almas que nós poderíamos chamar evoluída. Então, vejam que nós vivenciamos basicamente aqui em partes. Quando nós viemos numa polaridade feminina, nós vamos vivenciar possibilidades de desenvolver, não quer dizer que se eu venho nessa polaridade que é masculino, eu não vou ter acesso aos arquétipos de feminino. Eu sempre tenho acesso aos dois. A única coisa que muda, quando eu venho vivenciando o masculino e o feminino, é que essa genética aqui, de feminino, ela tem uma espécie, em eletrônica a gente chama assim, filtro passa alta e filtro passa baixa. O som vem eletronicamente, mas se eu tiver o chamado filtro passa alta, ele vem, filtra e passa mais facilmente as frequências agudas. Aí aquilo lá vai para o Twitter, o alto-falantezinho de agudo. E se tiver um outro filtro chamado filtro passa baixa, o som vem inteirinho também, ele passa pelo dispositivo eletrônico e desvia tudo que é frequência baixa ou grave para o alto-falante maior, chamado woofer, e o som fica separado. Tá? Mas, em termos digitais, sempre vai ir um pouco de grave para o alto-falante de agudo e um pouco de agudo para o grave também. A ideia é separar isso. Tá? Mas, só para dar um exemplo para vocês, que uma vivência no feminino é uma espécie de filtro que deixa passar mais os dons e propriedades de natureza dos arquétipos yin. E a mesma coisa no masculino do yang, mas passa os dois arquétipos no meio dessa história ali. Tá? Então, cada um desses modelos de comportamento, ele vai trazer um conjunto de de dons e propriedades, certo? Então, determinadas coisas, elas são de natureza feminina. Por exemplo, a necessidade de relações harmônicas, quando a pessoa está sintonizada com arquétipos femininos, isto aqui começa a chamar a atenção daquela pessoa. Não quer dizer que quem nasceu em genética masculina não se preocupa com isso, se preocupa porque ele tem os 12 arquétipos lá. Mas essa genética vai priorizar mais isso do que essa genética aqui. Aqui vai priorizar muito mais a individualidade, por exemplo. Aqui vai priorizar muito mais o amor, aqui muito mais a disciplina, aqui muito mais a afetividade, aqui a necessidade de ter limites, de respeitar hierarquias, aqui muito mais refinamento de alma, aqui muito mais a visão social das coisas, aqui muito mais a ética, aqui muito mais a adequação às leis, aqui, por exemplo, utilidade espiritual e aqui utilidade no mundo da matéria. Então, nós notamos perfeitamente que as genéticas masculina e femininas, elas têm esses filtros, passa baixa e passa alta,
em que esse tipo de percepção fica mais fácil. Tá? Então, não é à toa que nós nascemos encarnações de um lado, encarnações do outro, para poder ter um desenvolvimento em termos de prioridade de evolução, mais em um assunto ou mais em outro. Vejam que isto aqui, as duas coisas existem dentro de todas as almas. E tem um jogo acontecendo para tentar não deixar que esses dons e propriedades aqui existam sem as contrapartidas deles, que são esses outros dons e propriedades. Então, nenhum desses arquétipos, de maneira polarizada, eles são saudáveis e equilibrados. Eles só são equilibrados quando eles estão, então, integrados. Eles foram percebidos e eles são vividos por cada alma. Por isso que, quando tu pega um mapa astrológico de alguém, por exemplo, não existe mapa astrológico de homem e outro de mulher. Você vai ver que mulher vai ter os arquétipos de feminino e os de masculino. Está tudo lá dentro do mapa. A pessoa tem, vamos dizer assim, o planeta Vênus, que representa, vamos dizer assim, o aspecto feminino, mas ela tem também o Marte, que representa o aspecto masculino. Não é como a psicologia diz, que ela chama de ânima e ânimos, e a psicologia diz assim, o homem não tem ânimos, porque ele já é homem, ele só tem ânima. Bobagem, gente. Isso aí é um baita de um erro conceitual que existe, porque as almas não têm, de fato, essa polaridade sexual. As almas têm todos os arquétipos. O problema é que desestruturaram, elas foram para um posicionamento e passaram a negar a existência do lado oposto. Então, se um homem se polariza com um arquétipo masculino e ele não consegue integrar com a parte feminina, então acontece isso, desses desgraçados desse mundo aqui, gente, que só pensam em guerra, que só pensam em tirar dos outros, em ganhar coisas injustamente, em ganância, em riqueza e em dinheiro. Ou pode polarizar desse lado aqui também, aí começam a explorar coisas da sexualidade, começam a criar chantagens emocionais, começam a usar o sensorismo espiritual, que é uma coisa do feminino, para verter para a magia negra, e por aí vai. Então, o que tem aqui é um jogo que estabelece o que eu chamo de um equilíbrio precário. E isto só se equilibra se houver vamos dizer assim, um estudo profundo desses modelos, como que eles funcionam, para que as almas possam refazer, vamos dizer assim, a sua estrutura interna. Então, é necessário o quê? Sair de um estado de superficialidade. Quando você sai do estado da superficialidade, da explicação das coisas, você começa a ver isso aqui, a inteligência que existe neste processo todo. E aí, só aí, é que tu vai compreender a hierarquia de fato. E aí para com aquelas bobagens de dizerem que a hierarquia quer te prender aqui, que estão se alimentando de ti, e teve esse monte de porcaria espiritual que falam, um legítimo lixo espiritual sendo pregado para todo mundo, e as pessoas totalmente perdidas nisso, e sem nenhum tipo de base montada matricialmente para criarem os seus filtros dessa história. E é óbvio que a astrologia nessa história tem um papel importante, esse estudo aqui, por isso que ele está dentro de quase que todos os graus mais altos das sociedades secretas esotéricas, por causa que esse conhecimento da astrologia é que te traz a compreensão do que eu chamo dos códigos, gente. Qual a condição dos teus códigos, dos teus arquétipos? E como que o sistema de certificação funciona? As pistas dessa parte aqui do protocolo de ascensão e do sistema de certificação estão lá dentro da astrologia. O problema é que quem estuda astrologia não consegue ver isso. Então, a coisa tem que ir para o que eu chamo de astrologia avançada, para poder entender isso aqui. Quer dizer, gente, que arquétipo é uma palavra fundamental no meio dessa história toda. Sem reequilibrar essa dualidade, gente, não sai da roda de Sansara.
não vão levar nenhuma porcaria de volta para a galáxia, gente. Nenhum criminoso, nenhum viciado psicológico em dinheiro, em poder, em ganância, vai sair aqui da Terra. Então, conhecer esses processos aqui, a gente começa a entender por que tem karma, por que tem roda de samsara, por que tem essas coisas. E, principalmente, que tem um tempo para fazer isso. E esse tempo para fazer isso é o que a gente chama de o tempo que a transição planetária acontece. Então, vou te pedir aqui para... Oculta de novo para nós esses slides, Rossano, por favor. Ok, gente. Então, vejam bem. A Terra propicia o quê? Propicia que tu entre aqui exatamente para vivenciar esses arquétipos aqui. Né? Você tem que identificar e corrigir aonde que você perdeu o controle. Né? O descontrole está onde? Na dualidade. Ó. Tá? Para isso, como o conhecimento foi dado de forma errada lá atrás, na época em que os exílios aconteceram, todos nós vamos ter que fazer o quê? Refazer corretamente o conhecimento que ele foi liberado. Então, tem um reset que tem que fazer. Tira o conhecimento de todo mundo, porque está tudo contaminado, e as pessoas vão ter que refazer a base. Por isso que tem que recuperar a história original da Terra, da questão de extraterrestres aqui, que envolve Anunnakis, entender todas essas leis da espiritualidade, quais são os propósitos espirituais que a evolução tem, e entender todos esses protocolos de ascensão que existem. Para fazer isso, ou uma vez que tu fez isso, quer dizer, que tu completou essa base de conhecimento que precisa, o que não é fácil de fazer, porque já que não foi feito no plano espiritual, então tem que fazer aqui, quem está interessado nisso. Então, uma vez que tu entendeu este modelo de funcionamento das coisas, então você tem que verter aquilo para um uso próprio, ou seja, tu vai ter que usar essas coisas para gerar o autoconhecimento. Então, você conheceu externamente tudo isso, e depois você tem que, então, fazer o conhecimento de si próprio em relação a isso. E se não perceber que, de fato, você tem algo a ajustar em si, então você não venceu este processo. Se não perceber, não olhar com o tempo o teu mapa, ou fazer uma meditação sobre o jeito que tu te comporta, que tu vive, que tu lida com a ética, que tu lida com as relações, o teu dinheiro com a matéria, o teu estado de honestidade, né? O teu desenvolvimento da individualidade, das relações sociais, dos valores, de o quanto que você coloca como foco da tua vida para as coisas, se a tua vida tem foco material, se tem foco espiritual, você não vai conseguir perceber que tu tem coisas a ajustar em si. Aí é óbvio que tudo que é discursinho espiritual, dizendo que o problema que tu está aqui não é você, o problema é por causa da lei do karma, é por causa da roda de samsara, é porque a espiritualidade está sugando tua energia, é porque não sei o quê, é porque apagaram tua memória. Então, quando as pessoas se sintonizam com esses discursos, gente, então elas estão fora, totalmente fora. Não subiram nem o primeiro degrau da história. Né? Então, uma vez que você percebe que tu tem sim algo a ajustar em si, e aí o mapa astrológico é uma ferramenta fundamental para você entender a estrutura dos teus códigos, para ver se você saneou aquilo que na encarnação atual chegaram aqui com problemas aqui. Então, tem código sujo, código ruim, gente? Tem que identificar em si aquilo funcionando e ir limpando essas coisas lá. Ó. E para fazer isso, tem que ser por vontade própria e pela própria inteligência para fazer isso. Ninguém do plano espiritual vai vir para fazer isso por ninguém aqui da Terra. Então, por isso que eles dizem assim, ó, aqui é o lugar de errar. Se tu errar, tem algum problema,
Tem. Mas se tu te arrepender das coisas e isso gerar um aprendizado para ti, nós te perdoamos. Então, tem alguém bonzinho lá? Não. Por causa que você até pode te arrepender, mas tu vai voltar de novo para provar que o teu arrependimento era para valer mesmo. E que na próxima encarnação você não vai fazer a mesma coisa que você fez antes. E qualquer pessoa que começa a abrir os seus registros akáshicos e olhar essas encarnações passadas, vai ver que repete tudo, né? De vida para vida, repete. E poucas pessoas têm um projeto de vida que realmente traz uma franca evolução dentro deste processo ali. Então, o autoconhecimento tem que ter, para tu poder te convencer que tu não está aqui pelo azar da vida. Tu está aqui porque não fez o tema de casa. Por isso que está na roda de samsara, por isso que está aqui reencarnando e coisas dessa natureza aí. Então, no momento em que faz o autoconhecimento, aí vem uma outra etapa, que talvez é a mais desafiadora na história, porque se tu tem conhecimento, tu refez a base toda do conhecimento, e você fez o autoconhecimento, você já sabe o tipo de codificação que você carrega, então tu vai ter que fazer a autogestão evolutiva. Porque até então, a humanidade mostra que não tem gestão de si próprio. Então, o que a espiritualidade faz? Eles te pré-programam para tentar garantir um mínimo de evolução no teu processo. Por isso que tu olha dentro de uma outra visão de astrologia mais avançada, você vai ver que tem coisas do teu mapa astrológico que não são tua, que são programações colocadas pela tua hierarquia para te forçar a desenvolver um determinado modelo de arquétipo, porque por não ter a percepção daquele preset computacional, daquele modelo de comportamento, então aquilo começa a travar tudo o resto. Então, como as pessoas não desenvolvem por si próprias, então eles vão lá e colocam 3, 4, 5 pontos que são programados goela abaixo para que você, dê um chute na bunda e faça você andar, não fique estagnado no processo. Um deles é esse tal de sol astrológico, tal de signo do mês. Isso é programado, isso não é teu. Você está sendo obrigado a viver aquele arquétipo ali. Sinal que você não domina ele, e se domina pelo lado negativo. Tem que refazer o aprendizado para poder, então, estabelecer uma conceituação útil, espiritualmente útil e materialmente útil daquele arquétipo, daquele modelo de comportamento. Agora, no momento em que tu entende todo esse mecanismo, você sai das regras da Matrix, que é você estar aqui como uma espécie de robô biológico, com necessidade de ser pré-programado pelo teu mapa, porque é incompetente espiritual, não consegue controlar o seu próprio processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento como alma, como sociedade, como integrante de uma sociedade, de uma forma ética, de uma forma produtiva, e não um parasita social, um parasita nas relações familiares, nas relações do amor, nas relações próximas. Então, autogestão evolutiva é você entender tudo isso e botar tudo isso para dentro de uma linha de estratégia espiritual para que você consiga sair dessa história do exílio aqui, gente. Senão, não sai. Então, eles não vão, como eu disse antes, gente, levar nenhuma porcaria de volta lá para fora. E o último ponto seria você passar na certificação. Como é que tu passa na certificação? Tu tem que estar encarnado aqui e mostrar que na tua vida do dia a dia, tudo isso que gerou escala de valor para você não é uma história, um quadrinho que tu bota na parede, que nem as empresas fazem, que elas vão lá, fazem planejamento estratégico e botam lá os valores da empresa. E quando tu olha o que fazem no mercado, não estão respeitando porcaria nenhuma aqueles valores do planejamento estratégico. Uma pessoa dentro da empresa que coloca os valores de uma empresa num quadro e que não respeita aqueles valores, ela tem que ser demitida por justa causa, gente.
Inclusive, o presidente, o dono da empresa, deveria ser demitido da empresa pelo conselho de administração se a empresa não estiver respeitando aquilo que colocou na parede como sendo os valores, gente. Porque aquilo ali é a escala de valor que precisa virar vida prática. Para nós, é a mesma coisa, né? Tudo aquilo que eu estudar do plano espiritual, de que eu adotar como regras espirituais de vida, eu tenho que viver aquilo, gente. Isso é a certificação que tem que ser feita aqui nessa vida. Senão, vai ficar aquela história, faço o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Então, adivinha o que vai acontecer depois que sair aqui do planeta? Eles vão dizer assim, pois é, a gente sabe que tu tentou, mas infelizmente você não viveu nada das coisas que você aprendeu, nem tu disse que ia fazer. Então, se não fosse transição planetária, tu iria para uma outra encarnação, roda de Sansara, lei do karma, colher as consequências do que faz, se responsabilizar pelo que faz. Mas não vai ter isso, gente, porque transição planetária significa uma etapa administrativa do processo, uma etapa técnica, quer dizer que chega de reencarnação. Quem reencarnar agora vai ser dado um destino para essas pessoas, de acordo com o quê? Com aquilo que fez no meio dessa história aí. Então, tem opositores dentro deste processo, gente? Tem, entende? Todos aqueles anteriores opositores que estavam lá na Via Láctea, quando aconteceu a rebelião de Lúcifer, a guerra de Órion, né, aquilo está dentro da concepção da mente, dos arquétipos, que todos os humanos aqui estão trazendo isso lá dos exílios, né? Por isso que tu olha para a rua e tu vê 90% focado ainda no quê? No mal, nas mesmas coisas que trouxeram eles para o exílio aqui. E tem os ajudantes disso ainda, que são aqueles que fugiram do processo das encarnações e se esconderam lá dentro dos umbrais. Então lá tem tanto gente que veio dos exílios, como seres de outras raças, de outras dimensões, que também moram lá e que usam esses humanos degenerados como agente encarnado deles aqui. Então, todos esses governos, essas elites, gente, eles já se venderam para essa turma através da magia negra, já desde o tempo de Salomão lá, né? Se venderam por poder aqui na Terra e por dinheiro, né? E que não percebem é que o que é cobrado disso é uma escravidão depois para a eternidade, né, desse tipo de coisa. Então, a massa crítica humana, por ter esse padrão degenerado, gente, então eles adotaram as receitas umbralinas como as receitas de felicidade que eles têm que ter. Felicidade passa a ser dinheiro, passa a ser prazeres e a ausência de valor. Estão destruindo todos os valores que essa humanidade demorou centenas de milhares de anos para começar a construir isso, desde o tempo dos Anunnakis lá. E conceito de felicidade mundano exclui o espiritual. Por isso que o espiritual ou é inócuo, é uma curiosidade da maioria das pessoas, ou nem olham para nada disso, né? E por isso que essa geração, gente, de uma pobreza generalizada que a gente já falou, seja pobreza material, seja a pobreza da inteligência, da criatividade, do mundo artístico, você olha música, propaganda, gente, chega a ser uma coisa que é absurda, a falta de criatividade, gente, a banalidade que existe em tudo essas coisas aqui, né? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, essa destruição de valores que a gente está falando, a questão de manipulação, de golpes, esse caos social, econômico e espiritual, filosófico acontecendo, né? Nós estamos olhando de novo, se repetir o cenário da Via Láctea, infiltração de IAs, gente. Então, nós estamos vendo hoje IAs substituindo o espiritual, e se nós formos atrás, se vocês forem atrás para olhar essa história do que aconteceu lá na Via Láctea, lá as civilizações terceirizaram os seus governos para inteligências artificiais, né, e sucumbiram nisso. E aqui, a mesma coisa que vai acontecer. Disse, não, mas como assim IA vai estar no governo? Já está, já tem casos aí em que colocaram IAs
como ministros de determinadas áreas, lá na Europa, já fizeram isso. Então, hoje você vê conselheiros, IAs conselheiras, nós vemos IAs terapeutas, as pessoas fazendo, o psicólogo é IA, o terapeuta é IA, elas vão lá e fazem a terapia, IA que virou guru e IA que virou membros do governo. Gente. Ou seja, as coisas todas se repetindo. O desastre que aconteceu lá na Via Láctea, naquela época da Guerra de Órion, tudo se repetindo de novo aqui na Terra. Então, quando você olha isso, dá para você ter uma esperança dessa história, que essa história não vai acabar numa destruição global do planeta, gente. Se não terminar numa destruição global do planeta, então dá para acreditar que essa humanidade reverte, que esse mundo aqui possa virar um lugar digno de viver, gente. Só se for muito otimista, gente. Então, como tem aquele ditado que diz, e que eu gosto de usar bastante para essa questão espiritual, os incomodados que se retirem. Se a gente olha tudo isso e não gosta, então o que cada um de nós está fazendo para sair dessa situação? Não tem como sair dessa vida aqui. Tem que fazer dessa vida, vamos dizer assim, a passagem só de ida, sem volta, de novo, para poder não ter que voltar para esse planeta aqui, gente. E deixar esse brinquedinho para eles que gostam dessa história, se nós chegamos à conclusão que isso não é o que nós queremos do nosso ponto de vista aqui. Então, a espiritualidade negativa se alimenta disso, gente, por causa que quanto mais desordem, mais caos, mais as pessoas estão gerando medo, ansiedade, insegurança, tristezas, guerras, matança, enfim, gente, só uma desgraceira acontecendo. Isso ativa o complexo das emoções, emoção de baixa qualidade, gerando o quê? Ectoplasma nas faixas densas do plano de 4D. E ali, então, é que está a colheita que eles fazem. A pessoa gosta de falar de colheita, prefiro usar a história, a vampirização que é feita das nossas energias. E os umbrais se alimentam disso, gente, porque lá não tem fonte de energia. Mas, então vejam bem, se nós quiséssemos dizer que é possível, criar um planejamento, uma organização um pouco, ou pelo menos resumir um pouco dessas coisas que nós falamos aí, eu vou pedir para o Rossano recolocar, por favor, para mim, aquela apresentação lá, que eu tenho uma última anotação que eu poderia deixar aqui de recado para vocês. Então, que tipo de planejamento eu posso fazer em relação a isso, se é que eu sou preocupado com isso? Gente? A primeira delas é desenvolver conhecimento. Gente. E eu estou falando aqui de conhecimento sério, estou falando de espiritualidade avançada, de conhecimento matricial, gente. Não se tornem espiritualista de YouTube porque vocês vão bailar, vocês vão marchar nessa história. Porque 90% tem problema, muito mais de 90% da informação que é divulgada. E isso de estudar, alguém vai dizer, estudar até quando, gente? É permanente, gente. É pro resto da vida, gente. Você é julgado pela tua dedicação a isso lá fora. O segundo ponto que eu posso deixar aqui se preocupem com essa história de arquétipos que nós conversamos. Tem que aperfeiçoar um entendimento sobre isso, gente, porque sem isso, você não consegue perceber essa história da dualidade. E se você não percebe, então você não domina isso também. O terceiro ponto, gente, é autoconhecimento. Tem que perceber que tu tem, sim, algo a ajustar em si, é por isso que está aqui. E pararem de aceitarem que existe uma culpa e uma manipulação espiritual. Como é que vai ter uma manipulação espiritual se a espiritualidade toda desenvolve todo um baita de um trabalho que envolve, não se sabe que tamanho é o contingente que está por trás de toda a hierarquia da Umbanda, de toda a hierarquia que envolve o espiritismo, que envolve a transferência de conhecimento, uso de natureza,
estelar que começaram a entrar aqui há uns 20 anos atrás, mais ou menos, para tentarem criar um processo que seja um pouco mais avançado, pelo menos para aqueles que já têm condição de entender uma coisa mais avançada. Então, se você perceber que tem que algo ajustar em si, então começa a fazer isso agora. Simplesmente decida. Eu sou mentiroso, a partir de hoje eu não minto mais e pronto. É uma decisão que tem que ser tomada. Gente. Eu sou traidor, a partir de hoje eu não traio mais. Eu sou inconfiável, a partir de hoje eu não sou mais inconfiável, eu sou confiável. Eu sou desonesto, então a partir de hoje a ética para mim é inegociável. É isso que tem que fazer, gente. É óbvio que a astrologia é uma ferramenta muito útil para essa fase do autoconhecimento aqui. Tá? Mesmo que seja a astrologia tradicional. Quem depois se dedica e começa a estudar, faz depois a calibragem do seu código lá, de acordo com aquilo que está vivendo. O outro ponto, gente, é desobsessão permanente. Porque o plano umbralino vai tentar te infectar. E se você tem código negativado, você tem arquétipos desajustados dentro de ti, é ali que eles entram. Eles entram na tua fraqueza. Então, uma boa casa de umbanda, sessões de apometria, reiki, tudo aquilo que você puder fazer para filtrar e retirar o processo da obsessão, tem que fazer. Mas por quanto tempo, Danilo? A vida inteira. Quem está em busca espiritual tem um alvo nas costas, vai sempre ser atacado e se convençam disso. E eu já perguntei para as entidades do plano espiritual, por que vocês não ajudam mais nisso, gente? Eles ajudam, gente. Eles disponibilizam os lugares e as ferramentas e as entidades vêm até aqui à Terra para poder fazer esse processo. Agora, a melhor arma que se tem contra isso, gente, é você limpar os teus códigos. Gente. Tu entrar no processo do conhecimento, do autoconhecimento, da profunda transformação dos teus códigos e manter a tua frequência limpa. Né? Quanto mais o teu nível de pureza é conquistado, você começa simplesmente a sair do radar deles, ou eles não têm, eles não conseguem aguentar mais a tua frequência quando eles chegam perto de ti. A tua frequência machuca eles, gente. Né? Aí eles vão atacar os que estão próximo de ti, gente. Então não tem como se livrar disso nessa vida aqui. Então essas coisas tem que fazer para a vida inteira, gente. Desobsessão permanente. E a autogestão evolutiva que nós falamos, você tem que ser alguém que você já passou a informação para lá, que tu não precisa mais ser pré-programado. Tu já viu todos os teus pontos falhos, teus códigos, você já conhece, você sabe os sistemas de arquétipo, como que funciona, você conhece o plano espiritual, para onde tem que ir, o que tem que fazer e os perigos que tem a coisa toda. Então, tu começa você mesmo a fazer a tua gestão evolutiva. Aí é que você começa, então, a ser visto do lado de lá como alguém que não faz parte da massa crítica planetária. E se você não faz parte mais da massa crítica, então, tu pode quebrar, sim, as regras da Matrix. Essas regras que a gente está falando, roda de Sansara, lei de karma e coisas assim. Então, aí é que eles começam a te ver de uma forma diferente no meio da multidão aqui. E a questão da certificação que nós falamos, gente. O Kaizen evolutivo tem que fazer aqui o conhecimento é a chave, e a ISO 9000, que é a certificação da coisa como um todo, é o teu processo, a tua decisão de mudanças e de transformação. Se fizer essas coisas todas, você com certeza fica apto a viver novamente numa sociedade avançada. Mesmo que em nível do conhecimento tecnológico e tudo mais, eles possam estar centenas de milhares de anos, a Via Láctea lá fora, na frente de nós aqui. Vão ter entidades que vão dizer assim, não dá mais para alcançar eles. A humanidade daqui está condenada a ficar por aqui. Não vou concordar, porque eu vou dizer para vocês que tem aquilo chamado salto quântico, que é tu sair
dessa posição e chegar numa segunda posição sem ter que fazer o caminho. Basta que, aqui neste momento atual, eu consiga me transformar nesse lugar futuro, nessa condição futura que seria necessária para ser aceito de volta nas federações estelares lá. E isso se chama salto quântico, e é possível nós fazermos isto. Bom, eu passei aqui um tempo aqui do nosso horário previsto, que eu posso só dizer para vocês que essas coisas que nós estamos falando são insertos e programações dos grupos que eu chamo grupos avançados de estudos online, são grupos privados aqui, que o dia que vocês quiserem participar, se vocês gostaram, tudo se encontra aqui no meu site, exordium.com.br. E deixo o meu agradecimento e entrego de novo aqui a palavra para o Odoni, a pessoa que me recebeu aqui, e que eu fico bem agradecido de estar aqui hoje com vocês. Espero que eu tenha sido claro, eu sei que o assunto é meio complicado, gente, e a gente também não tem tanto tempo assim para fazer tudo. Mas é difícil correr umas coisas que, às vezes, vale a pena a gente não perder a oportunidade de deixar um pouco mais claro aquilo. Obrigado, Doni, tá? Gratidão, nós é que agradecemos pela tua conferência. Tá? Acho que tu, neste pouco tempo que nós temos, tu chegaste a abordar o assunto, um assunto complexo, diga-se de passagem, é um legítimo quebra-cabeça. Eu até teria um comentário a fazer, mas como nós abrimos esse espaço para perguntas e alguns outros comentários que certamente nós vamos ter, só para colocar, pessoal, que o Gaidu, que na terça-feira, dia 3 de novembro, vai completar 16 anos, foi o criador do programa Conexão Cósmica. E esse programa Conexão Cósmica, quem tiver interesse, depois o Rossano pode colocar, quem quiser interesse de ingressar no grupo, vai ter a possibilidade de grandes discussões dentro do grupo aberto, lógico, discussões em alto nível, é o que a gente pretende, e debates com o objetivo, tanto do palestrante como do debatedores, comunicar as suas pesquisas, os seus estudos, o que eu considero muito importante. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para buscar uma evolução. E, para isso, nós temos que agregar a essa caminhada conhecimentos realmente fundamentais. Eu vou deixar o espaço agora, vamos deixar, né, Rossano, para que o pessoal faça seus comentários. E tá aí se tiver algum... Perfeito. Aí está o link. Queres falar mais um pouquinho a respeito dele, Rossano? O pessoal pode acessar aí via link e vai depender, claro, do nosso aceite lá no grupo, tá? Mas vocês podem acessar lá e depois de estar dentro do grupo lá, podem interagir ali com os outros membros, tá? Perfeito. Danilo, a gente tem algumas perguntas e manda lá. Vamos ver aqui se dá tempo de... Eu deixei algumas aqui anotadas, tá? Tu pode ler aí, ó. É uma pergunta minha mesmo, tá?
A identificação com esse ou aquele lado do espectro político pode ou é uma deficiência, botei entre aspas, né, de vivência nos arquétipos masculino e feminino? Você fala político, realmente político, econômico político? Terreno. Partidário, assim mesmo? Esse lado bem... Material, bem mundano. Tá. Tu fala de política mesmo partidária, né? De governos, você tá falando. Isso. Eu vou te dizer uma coisa, tá? No momento em que qualquer um de nós restabelecer, vamos dizer assim, um equilíbrio, mesmo que seja, vamos dizer assim, inicial, dentro do teu conjunto de arquétipos, você vai perceber uma coisa, que não existe governo que preste, cara. Tá? Você vai ver que a única coisa que tu escolhe entre competidores políticos, partidos, candidatos e formas de governo, seja socialismo, seja capitalismo, qual é o diabo que vai te levar para o inferno, cara? Essa é a única escolha que tu faz. Porque esses sistemas, todos foram criados e são mantidos por gente extremamente desestruturada e mal intencionada. Então, no momento em que tu te identifica com essas coisas, tu tá com deficiência em algum processo que tu não tá enxergando isso, tá? Porque na hora em que tu começa a enxergar isso, a percepção que tu começa a ter é essa que eu tô te falando. E tu começa a te tornar apolítico e com nojo de toda essa gente. O lance é que quando você entra num processo político mundano, você tem que acabar escolhendo o menos pior dessa história, né? Mas não tem como você dizer que uma pessoa equilibrada em termos de arquétipo consegue se candidatar para dizer, vou fazer desse Estado um Estado, de fato, que respeite as liberdades, que respeite o povo, que dê oportunidade, que não roube as pessoas, que não faça extorsão governamental, de impostos, de leis que não são éticas e nem lícitas. E se esse cara, quando aparece, gente, ou eles matam ele, ou não deixam ele ir adiante. Então, isso é um processo viciado, e não tem como se livrar disso, é uma coisa que a gente tem que conviver e não tem jeito, tá? Mas... É uma coisa que eu percebo muito, normalmente quem se identifica muito com o lado, e normalmente tem um herói, né? Cada uma das faces aí tem um herói que representa esse lado aí, né? E muitas vezes tem se a gente for pensar do ponto de vista psicanalítico, tem aí uma necessidade de pai ou de salvador, né? Então tem um desequilíbrio aí dentro desses aspectos, né? Desses arquétipos, né? Do feminino e do masculino. Tem um feminino doente, e aí, como tu colocou durante aí a tua fala, né? Dessas tendências aí. Mas eu acho que tu respondeu bem a pergunta aí, sim. Tá bom. Tem mais uma aqui. Essa acho que é de um aluno teu, ó. Podemos escolher uma nave ao invés de ir para as colônias? No meu entendimento, não. Tá? No meu entendimento, ó, você sai do plano astral. Existe uma vinculação nossa com determinados locais dessas cidades orbitais do plano astral. Então, aí teria que falar numa história chamada corpo criógeno, né? Sempre o corpo chamado criógeno, algumas pessoas chamam de criogênico, é uma nomenclatura errada, porque criogênico é congelado, não tem nada congelado. Esses corpos ficam numa animação suspensa, gente. É uma coisa parecida com aquilo do Minority Report lá que eu disse para vocês. Aqueles prisioneiros lá em equipamentos de alta tecnologia, com a mente sendo monitorada. Aquele teu corpo está em algum lugar. E o corpo criógeno, ele é sempre o anterior, antes de tu vir para cá. Ó. Então, se nós saímos, vamos dizer assim, das grandes guerras ou das rebeliões da Via Láctea, o corpo que estava sendo usado antes de vir para cá é aquele que está lá. Então, está lá, em Urântia, ou está em Perseu, está em algum lugar lá.
De lá, eles te projetaram para cidades orbitais. Ali você usa também uma interface, um corpo intermediário para se manifestar na 4D. Dali, eles te botam para dormir, tu entra lá naquele tal do pavilhão do restringimento lá que aparece no nosso lar, e tu aparece aqui na Terra no corpo de bebê. Então, veja só, que nessa história, tu já deixou 2 corpos criógenos em lugares diferentes. E quando você sai daqui, para onde que tu vai, gente? Você vai para onde está esse corpo. Se você for introjetado aqui na Terra de uma nave, então você volta lá para aquele corpo daquela nave. A não ser que a pergunta está querendo ser feita aí no sentido de sair daqui fisicamente e ir para uma nave, né? E isso, gente, então tu não morreu se tu for levado para uma nave fisicamente. Esse negócio que eles chamam de uma espécie de abdução, não é? Arrebatamento é a palavra que é usada, de que tu vai ser levado para um outro planeta por uma nave. Então, tu não morreu, entendeu? Se tu não morrer, você não sai da 3ª dimensão. Então, você não volta para o corpo criógeno que está lá, nas cidades orbitais, tipo o nosso lar, colônias e sei lá o que é. E de lá para tu ser levado para fora do sistema prisional, lá para o lugar onde tu é originário dentro da Via Láctea. Então, é um caminho de volta que tem que ser feito exatamente o contrário de como que cada um chegou aqui. Só que cada um tem uma história aqui, e tem que tentar descobrir que história é que cada um tem aqui. Então, para mim é muito claro que tu não escolhe coisa nenhuma. Tu vai morrer aqui, tu simplesmente dorme aqui e te acorda no corpo criógeno anterior, lá no lugar em que ele estiver. Se ele estiver numa nave, então tá, tu vai te acordar lá numa nave. Se tu for um cientista das federações, que eles que estão controlando o teu processo do exílio e tudo mais, então tu te acorda lá. Agora, senão, tu vai te acordar no nosso lar, vai te acordar numa colônia da Umbanda, lá eles vão te julgar, vão te avaliar para ver o que fazem de ti a partir dali. Então, eu te garanto que a coisa é por aí, tá? Eu acho que já cabe essa pergunta aqui também. Eu acho que daí nós já vamos encerrando, né? Acho que não dá mais tempo para outra coisa. Estamos chegando, talvez mais uma depois dessa, dependendo da resposta que o Danilo vai dar. Vamos ver. Pode ficar à vontade aí, Danilo. Eu estou lendo aqui, né? Ela está perguntando se essa é a última encarnação, para onde irão aqueles que não evoluírem? Bom, aí eu vou te dizer que existe uma explicação meio complicada sobre isso, tá? Que a espiritualidade, ela não abre muito o jogo sobre isso. Eles dizem assim, as pessoas vão ir para o tal de planeta de regeneração. Só que assim, para mim, analisando todo o processo, que aí essas análises todas, eu explico lá em aula, lá dentro dos programas que a Trix tem e tudo mais, que tem coisas que eles não vão dizer para nós. Então, você tem que ser minimamente inteligente para tentar usar a informação que existe e deduzir como que esses caras pensam e o que eles estão fazendo do lado de lá. Então, é óbvio, gente, que existe uma camada muito grande da sociedade que eles não consertaram nem a dualidade deles. E existe alguns, talvez uns 10% aí, que eles já se tornaram pessoas tendentes ao bem. Então, todo mundo fala na história de separação do joio do trigo, então já dá para entender o seguinte, que esses 2 grupos não vão para o mesmo lugar. Então, tu já tem pelo menos 2 destinos. Então, qual que é o destino dos que consertaram a dualidade? Porque conhecimento, que quando a gente entra nessa história de protocolos de ascensão, a gente vai ver que o conhecimento é cobrado não para sair aqui para os planetas de regeneração, mas aquilo que o Espiritismo e a Umbanda chamam de planetas de regeneração. Mas eu digo assim, para você ascensionar, tu voltar ao corpo criógeno da Via Láctea lá, você tem que ter feito o tal do salto quântico, você tem que ter feito uma série de processos. Eu não vou abordar daí aqui isso, tá? Mas é uma série de processos que seria, tu fez o programa completo, Kaizen evolutivo e certificação ISO 9000. Então, tu liquidou o assunto, eles vão te levar para lá. Isso representa o quê? Menos de 0,5% de quem está aqui na Terra talvez consiga isso, tá? Agora,
Existem aqueles que não são mais tendentes ao mal. Quer dizer, que se não é mais tendente ao mal, tu mexeu, nem que não tenha mexido tudo na dualidade, você pelo menos começou um ajuste de arquétipo. Então, esses aí, para mim, porque a espiritualidade não diz sobre isso, para mim, esses os candidatos para os tais de o segundo exílio, que são os planetas de regeneração, que continuam sendo prisões, gente, prisão pintada de cor-de-rosa e cheirosa, mas continua sendo prisão. E por que vai para lá, então, se arrumou a dualidade? Porque é difícil alguém que não estuda isso arrumar 100% da sua dualidade. Então, vai continuar lá e vai desenvolver aquilo que não foi foco deste exílio aqui. Esse exílio é tão contaminado que o foco aqui não era conhecimento, nunca foi. Tanto é que Jesus esteve aqui, não deu conhecimento porcaria nenhuma para ninguém. O que ele ensinou aqui? Sobre espiritualidade, sobre ética, sobre moral, sobre vida em sociedade, sobre disciplina e coisas assim. Tudo códigos de correção éticos e morais. Por que ele não ensinou conhecimento? Porque essas pessoas, 90%, 99%, nem sequer cumpriu isso, o que adianta botar conhecimento? Conhecimento ficou dentro do quê? Das sociedades secretas, para que aqueles que atingissem determinado nível acabam encontrando esses lugarzinhos escondidos para poder desenvolver. Tá? Então, essa turma vai para os tais de planeta de regeneração. Na minha opinião, eu acho que talvez 10% da Terra. Tá? E o resto, esses 90% aí que nós estamos falando aí, gente, vão ter aqueles que não prestam para ficar nem com os ruins mais, gente, porque se eles ficarem entre os bandidos, eles vão escravizar os bandidos, gente. E essa turminha aí, que é a que controla de forma maldosa o planeta inteiro, gente, esses aí, de novo, a espiritualidade não fala, e eu estou me colocando como se eu tivesse do outro lado de lá, depois de 250 mil anos de escola dentro da roda de Sansara, das cidades orbitais, do exílio aqui, se essas pessoas não conseguiram ainda serem dignas de viver em sociedade, vocês acham que vão deixar esses caras soltos e vivos, gente? Para mim, é extinção. Vão exercer a pena que foi pedida lá nos tribunais de Avona, que está escrito no livro de Urântia, que era a pena de extinção para os exilados. E esses outros aí, então, que não seriam extintos? Para mim, a espiritualidade já encheu o saco dessa história, desse projeto, dessa humanidade que está aqui, uma humanidade que não aprende nada, que não cede a viver fora de um processo de injustiça, de maldade, de tudo, né? Então, vocês acham que eles vão continuar tentando isso, gente? E aí a opinião minha, de novo, para mim, sabe o que vão fazer? Vão fechar uma bolha umbralina, uma nucleação em bolha, se quisermos falar em termos de física quântica, joga toda essa galera lá para dentro e isola isso em um plano dimensional e pronto, cara, sem projeto espiritual, e vai ser assim, ó, vivam e se matem aí à vontade de vocês, nós não vamos mais participar de projeto nenhum com vocês, nós vamos se dedicar àqueles que aproveitaram o trabalho que nós fizemos com vocês aqui. E aí que eu digo, gente, que todas as pessoas que vão atrás desses discursos anti-espirituais que existem, elas estão se colocando como opositores aos donos da galáxia, aos caras que são os que estão tentando reverter este processo como um todo. Então, olha a fria que as pessoas vão entrar no meio dessa história se seguirem as pessoas erradas no meio disso. Entende? Vão ser rejeitados dentro deste processo, porque dentro da cabeça deles, eles continuam opositores ao processo dos caras que não querem o mal deles, entendeu? Então não tem como levar eles de volta, nem para o planeta de regeneração, porque eles continuam em dualidade e tendentes ao mal. Então, por isso que eu falei que o nome dessa palestra tinha que ser Encruzilhada Espiritual, que o planeta todo se encontra no meio disso aqui. Agora, vejam que a espiritualidade só fala na história de que vai ter os planetas de regeneração. O resto, gente, é
a minha visão disso, gente. Eu tirei os óculos cor-de-rosa e disse assim, como que isso, em termos de gerenciamento, porque essa turma toda que está lá, gente, eles não são espirituais. É uma ordem política e militar que fez o exílio. Não tem nada. A espiritualidade é a ferramenta para tentar recuperar essas pessoas, recuperar os que estão aqui na Terra, nós. Então, no momento que a gente percebe isso, a gente começa a seguir por um outro caminho, por uma outra vertente de entendimento de tudo, entende? Agora, isso que eu estou dizendo aqui é aquelas coisas que, como se diz, para o bom entendedor, meia palavra basta. É só olhar o que eles falam e o que eles fazem. E você vai ver que a coisa é mais ou menos por aí, como eu estou te falando. Sim, eu estava reparando aqui, né? Isso que tu está trazendo para nós é para 10 pessoas que estão aqui online com nós. E espero que depois que ficar gravado no YouTube e outras pessoas acessarem, que esse número aumente, mas realmente é um assunto que não é para um grande público, infelizmente, né? É para quem tem que ser, né, Rossano? É para quem tem que ser. Quem tem que ser. Ah, Não pode ser um grande público. O Doni quer fazer alguma colocação de encerramento? Aí já são 22 horas. eu quero agradecer mais uma vez ao Danilo pelo aceite, né, ao nosso convite aqui e participar do Conexão Cósmica. E certamente voltarás, com certeza. Com certeza, vamos agendar para o ano que A vem. esperança que nós temos é que a gente tenha um maior número de pessoas interessadas realmente, pessoas que vibram já numa outra frequência. Porém, por mais que a gente possa divulgar, nós sentimos que há outras prioridades. Infelizmente, há outras prioridades. E dificultam, né, toda essa nossa caminhada, e o Gaidu está aqui para contribuir, procurar contribuir para que as pessoas acordem, deem os seus primeiros passos numa outra direção, que é a direção que já foi muito colocada aqui pelo Danilo, que é um caminho mais claro, que as pessoas tenham mais clareza, né? Como se fossem iluminadas e seguissem um caminho de um ajuste maior da dualidade, né? Que tivesse mais neutralidade, que abandonassem os radicalismos, né? E que tivessem, a palavra que eu considero das mais importantes hoje é equilíbrio, em todos os aspectos. Muito bem. Muito obrigado, Danilo. Então, gratidão pela tua participação. Mais uma vez, extremamente importante. E podemos, então, encerrar agradecendo também aqueles que estiveram conosco, né?